Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 273 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e um livro muito importante para nós, onde nós temos registros do ministério de Jesus e de sua vida. E temos aqui muitos ensinamentos importantes para nós. A nossa porção diária de hoje, ela vai do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo de número 6. Se você puder, se organize e faça essa leitura. E o nosso texto devocional se encontra no capítulo 5 e o verso 48, que diz assim: Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Amém? Bom, ontem nós vimos, que o evangelista Mateus, que também foi chamado de Levi, ele tinha um propósito de pregar e escrever esse evangelho para os seus patrícios, para os judeus, aqueles que ainda não criam em Jesus, ou para aqueles que estavam em dúvida. E esse evangelho ele se concentra em mostrar que Jesus é o Rei de Israel e o Messias tão prometido nas leis e nos profetas. Então nós vamos ter uma vasta repetições ou exemplos de textos do Antigo Testamento para comprovarem a pessoa do Messias no Evangelho de Mateus. Quando nós chegamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus sobe ao monte e ele vai agora apresentar o tão famoso Sermão da Montanha. É muito interessante nós observarmos que Mateus ele faz alguns paralelos com Moisés e com a lei, para mostrar que Jesus é o homem superior a Moisés, que Jesus é aquele profeta que nós vimos que Moisés disse que viria, pregaria e as pessoas ouviriam, Ou seja, Jesus é superior a Moisés e às leis. Se Moisés foi retirado das águas, Jesus precisa ser batizado nas águas, E se Moisés atravessou o mar, Jesus então atravessa o Jordão. Olha que coisa interessante. Se nos dias que Moisés nasceu, houve uma matança de crianças, nos dias em que Jesus nasceu, também houve uma matança de crianças, Se Moisés vai ficar 40 anos com o povo no deserto para ser provado, Jesus vai ficar 40 dias no deserto para ser provado. E agora, se Moisés sobe ao monte para trazer os 10 mandamentos, Jesus então sobe ao monte para trazer os mandamentos da graça. Às vezes as pessoas acham que porque nós não vivemos mais sobre a lei, nós não temos mandamentos a seguir, nós não temos um padrão de lei para obedecer. E na verdade temos. Hoje nós vivemos debaixo da lei da graça e da lei da misericórdia de Deus. E essas leis são mais rígidas do que aquelas que Moisés havia passado, Então ele sobe o monte e ele traz o sermão da montanha. E ele começa com as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz, alegre, satisfeito. E observa que bem-aventurado não são os que sorriem, bem-aventurados não são aqueles que são valentes, não. Bem-aventurados são os que choram, são os pobres, são os mansos, são os que têm fome, os perseguidos. Esses são os bem-aventurados. Então, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a independência de Deus, são aqueles que correm para Deus, E esses bem-aventurados têm recompensas para receber do Senhor Jesus. Logo após Jesus dizer isso, ele diz que nós temos que ser diferente, nós temos que ser sal na terra
e temos que ser luz nesse mundo de trevas. Ou seja, em nós tem que existir algo de diferente das pessoas do mundo. Então Jesus vai trazer um ensino com respeito às leis. Ou seja, se Moisés tem as suas leis, Jesus também tem as suas leis. E Jesus veio para cumprir as leis. Jesus veio para cumprir as leis. E ele cumpriu todas as leis, de forma que agora ele pode justificar aqueles que falham diante das leis. Mas Jesus também veio trazer os seus mandamentos, porque lá no capítulo 5, verso 19, ele diz assim: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os mandamentos que Moisés trouxe, eles se baseavam em preceitos de prática, na maioria das vezes. Mas Jesus quer basear os seus mandamentos em justiça, né? Então não adianta cumprirmos os mandamentos sem baseá-los naquilo que é justo. Precisamos cumprir os mandamentos baseado no que é justo. E então Jesus começa a dar exemplos. E os exemplos de Jesus têm como palavras-chave: eu, porém, lhes digo. Então, por exemplo, Moisés disse: quem matar o seu irmão está sujeito a julgamento. A Jesus vai assim: eu, porém, digo, se você se irar contra o seu irmão, você já fez pior. Então, ou seja, se o parâmetro de Moisés é matar alguém ou fazer um mal que gere dano, Jesus diz mais: não, se você criar rancor no coração contra o teu irmão, você já fez pior, você já é igual àquele que mata, né? Bom, com respeito ao adultério, Moisés disse: não cometerás adultério, ou seja, você não deve se deitar com a mulher do teu próximo. Jesus diz além: se você olhar para a mulher do teu próximo desejando ela, já cometeu o adultério. E a chave é: eu, porém, lhes digo. Ou seja, Moisés ensinou uma coisa, eu estou ensinando algo superior. Com respeito ao divórcio, Moisés deu o direito da carta do divórcio, né? Ele diz assim: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Aí Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, esse a torna adúltera, né? Ou seja, o homem que repudia a sua mulher sem motivos claros, ele está tornando ela adúltera. Ou seja, ela não é somente culpada, ele também é culpado. Bom, com respeito a juramentos, Moisés disse: não façam falsos juramentos, né? Mas cumpram rigorosamente aquilo que vocês jurarem pelo Senhor. Aí Jesus vai além, ele disse: não jurem. A nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não, certo? Com respeito à vingança, Moisés disse: olho por olho, dente por dente. Se alguém fez o mal, tem que pagar o mal. Mas Jesus diz: eu, porém, lhe digo, se alguém te bater no rosto, dê o outro lado. E aí ele diz assim no verso 42, dê a quem lhe pede, e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Então, a lei de Jesus não é se vingar. A lei de Jesus é ter misericórdia e oferecer mais do que a pessoa está te pedindo. Com respeito ao amor, Moisés diz assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus vai dizer além. Olha o que ele diz, verso 44. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Olha o que ele diz: para demonstrardes que são filhos do Pai de vocês. Olha que coisa interessante. Nós demonstramos que somos filhos de Deus quando nós amamos os nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem. Novamente, o parâmetro de Jesus vai além do parâmetro de Moisés. E aí nós chegamos no nosso texto devocional,
Ele diz que nós temos que fazer isso para sermos perfeitos. Qual é o propósito de Jesus? Se o propósito de Moisés era não quebrar regras para não ser punido, o propósito de Jesus é obedecer às suas leis para ser perfeito, né? Ou seja, o homem que vive debaixo da graça, ele deve buscar a justiça de Jesus. Ele deve buscar obedecer a palavra com o propósito de melhorar, com o propósito de se aperfeiçoar, e não apenas com medo, como Moisés fazia, que as pessoas obedeciam à lei com medo de serem punidos. A graça, ela pede obediência para que nós sejamos perfeitos, né? Glórias a Deus. Bom, o capítulo 6 vai continuar nos trazendo ensinamentos. E agora nós vamos falar sobre esmolas, orações e jejuns. Olha que coisa interessante. Essas 3 obras são obras necessárias na vida cristã. São obras urgentes, mas são obras que a maioria de nós praticamos errado e praticamos com motivos errados, motivações erradas. Aqui Jesus nos mostra 2 palavras-chave. A primeira delas é secreto e a segunda delas é recompensa. Você fez e mostrou para alguém que você fez e falou para as pessoas que você fez, você já recebeu sua recompensa, que é o elogio e o aplauso dos homens. Mas se você fez e não falou para ninguém, não ficou falando no culto, na igreja, no WhatsApp, no Instagram, se você não mostrou para ninguém que você fez, se você fez em secreto para glorificar a Deus e beneficiar os homens, Deus te recompensará. Olha o que ele diz, capítulo 6, verso 1. Evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta, preste atenção, não fique tocando trombeta primeiro, nas sinagogas, nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Ou seja, você vai orar, vai dar esmola, vai jejuar, não fale na igreja, não fale na rua, não fale para o vizinho, não fale no celular, para que os outros saibam que você está fazendo isso. Os hipócritas, né, faziam isso. Para quê? Para que as pessoas soubessem que eles faziam, para serem elogiados. Olha como fulano ora, olha como fulano jejua, olha como ele ajuda os pobres. Ele já recebeu a sua recompensa. A Jesus disse assim, em verdade lhes digo, que já receberam a sua recompensa. Então ele vai falar assim, quando você for dar esmola, esconda até da tua própria mão, para que o seu coração não se orgulhe e não se gabe daquilo que você está fazendo. E ele diz assim, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Deus não precisa que você mostre aos outros, Ele precisa que você mostre para Ele. Se você ajuda com 30 cestas básicas, glórias a Deus, ninguém precisa ficar sabendo, Jesus precisa ficar sabendo. Amém? Com respeito à oração, os hipócritas, olha o que eles faziam. Eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Para quê? Para serem vistos. Essas são pessoas que elas não oram alto porque gostam de orar alto ou porque a sua voz é alta. São pessoas que oram alto para mostrar que oram e porque estão orando. Eles oram para serem vistos. E novamente, é nas sinagogas, onde as pessoas iam, que hoje é a nossa igreja. É nos cantos das praças, onde as pessoas se reuniam, né? Agora, olha que coisa interessante. Jesus disse que eles já receberam a sua recompensa. Então, irmãos, nós não temos que fazer nada para mostrar para as pessoas. Precisamos fazer para mostrar para Deus. Mas eu faço, pastor, para mostrar para Deus. Mas se você faz para mostrar para Deus, você não precisa ficar falando, se vangloriando. Apenas faça e fique em silêncio. Deus sabe.
Jesus disse assim: quando vocês forem orar, orem dentro do seu quarto, em secreto, e o vosso Pai que vem em secreto te recompensará. Novamente, secreto. O segredo é ninguém saber. O segredo é Jesus saber. Bom, então Jesus até ensina um modelo de oração que nós conhecemos muito, né? Que é o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. O Pai Nosso é um modelo de oração a ser seguido, né? E depois ele vai falar a respeito do jejum. Os hipócritas faziam o quê? Eles iam jejuar e eles faziam o quê? Eles deixavam o seu rosto triste, desconfigurado, para mostrar que estavam com fome, para mostrar que não tinham bebido, que não estavam descansando, e assim as pessoas olhavam e diziam: olha, ele está jejuando. Já receberam a sua recompensa. Quando nós jejuarmos, devemos acordar cedo, lavar o rosto. Aqui está dizendo para ungir a cabeça, mas é você pentear o cabelo, ficar bem aparentado. Para quê? Para ninguém saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber o quanto você está se dedicando para o reino de Deus. Quem tem que saber? Novamente, o seu Pai que vem em secreto. Porque aqueles que mostram para os outros que estão jejuando, já recebeu sua recompensa. Qual é a recompensa de quem dá esmola para os outros verem, que ora para os outros verem e que jejuam para os outros verem? A visão das pessoas e o elogio das pessoas. Isso já é uma recompensa. Mas aquele que dá esmola em secreto, que ora em secreto, que jejua em secreto, a sua recompensa vem de Deus. Amém? Por último, Jesus vai concluir o capítulo 6, não o Sermão da Montanha, o capítulo 6, falando sobre o mundo e as suas preocupações, em paralelo com a vida, a alma e o reino dos céus. E ele diz assim, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus, certo? Porque lá nos céus é que o seu tesouro vai realmente valer. E ele diz assim no verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o nosso maior tesouro for os nossos bens financeiros, os nossos bens materiais, então o nosso coração vai estar apegado a eles. Pastor, então eu não posso ter bens? Pode, mas ele não deve ser o seu tesouro. Eu posso ter R$1 milhão na minha conta e ele não é o meu tesouro, certo? E eu posso ter R$10 na conta e aqueles R$10 pode ser o meu tesouro. Que o meu tesouro, o seu tesouro seja o reino dos céus. Amém? Bom, depois ele vai falar dos dois senhores. Ele vai mostrar que nós podemos servir apenas um. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Servir a riqueza, sim. Quando o trabalho é uma ordenança de Deus e nós temos que trabalhar, mas nós não devemos viver para trabalhar. O trabalho deve ser uma parte da nossa vida. Ele não deve ser o motivo da nossa vida. Nós não vivemos para trabalhar, nós vivemos para servir o Senhor. E nós podemos servir o Senhor até no trabalho e na forma de trabalhar. Então nós temos dois senhores. Ou nós servimos o dinheiro, ou nós servimos a Deus. Devemos escolher. Se nós servimos o dinheiro, ele será o nosso Deus. Se nós servirmos a Deus, ele será o nosso Senhor. Depois, Jesus vai falar sobre as preocupações. E olha o que ele diz no verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida. Será que Jesus estava querendo dizer que nós temos que viver a vida de qualquer forma? Não. Ele só estava querendo dizer que a nossa mente não deve estar cheia de preocupações. Como que eu vou pagar minha conta? Como que eu vou comer? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou calçar? Não. Ore a Deus. Apresente as suas dificuldades a Deus. Ele te conhece. Ele sabe do que você precisa. Ele vai prover. Nós temos que nos preocupar. Como está a minha alma? Como eu estou servindo a Deus? Será que eu vou para o céu? Será que eu tenho amado meu irmão? Será que eu tenho ajudado aqueles que necessitam? Será que eu tenho buscado a Deus com sinceridade? Porque ele diz assim, olha, verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Não pode. Nós não conseguimos mudar a nossa história pelas nossas preocupações, né? E ele diz que o nosso Deus cuida dos animais e das plantas e também pode cuidar de nós. E então Jesus termina o capítulo 6 com 2 versos extremamente emblemáticos. E ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, não adianta me preocupar com o que ainda não aconteceu. Precisamos nos preocupar com o que já aconteceu e com o que está acontecendo. E, primeiramente, nos preocuparmos com o reino de Deus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos nessa manhã. Cremos que o Senhor está conosco e cremos que o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa cuidar de nós e nos abençoar. Senhor, que nós venhamos ter condições por meio do Teu Espírito para obedecer às Tuas leis, para obedecer à Tua palavra, para praticarmos justiça, oração e devoção de uma forma correta. Que nós venhamos amar os nossos amigos, os nossos irmãos e os nossos inimigos. E principalmente, que as preocupações que venham invadir o nosso coração não sejam com as coisas terrenas, e sim com as coisas celestiais. Abençoa-nos, ó Pai, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. Seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Assim, todas as manhãs você vai poder nos acompanhar aqui no Devocional. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.